Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Rodrigo Cascabulho, professor de Geografia do Colégio Tempo de Construir. Hoje a gente vai dar aula para o sétimo ano, a gente vai falar sobre o capítulo 11, as paisagens vegetais brasileiras. Vou projetar aqui para a gente começar a nossa aula. Bom, pedi para todo mundo abrir no capítulo 11, a página 291. Se vocês puderem abrir, por favor. Aqui a gente tem um mapa mostrando a região da Caatinga, né, que a gente pode ver, destacado bem na região norte e nordeste, né? A gente tem um cerrado na região central do país, a gente tem um Pantanal, estava em alta essa semana falando, né, das queimadas que estão ocorrendo no Pantanal. A gente tem os Pampas, que ocorre no sul, né? A gente tem a região amazônica e a gente tem a região de Mata Atlântica, que ela vai até o final do nosso território brasileiro, que é a região que a gente vive também de Mata Atlântica. Manguezal, o berçário do mar, na página 293. Vou pedir para vocês abrirem para a gente acompanhar junto. O manguezal é um ecossistema regido pelas marés, e por isso ele se adapta ao ritmo do mar, inclusive com a disseminação de sementes. O mangue é um ambiente muito abrigado com força erosiva das marés e das ondas. Se desenvolve na foz dos rios de planícies costeiras, onde a água do mar invade os rios, e às vezes por quilômetros, formando ambientes propícios para a reprodução de várias espécies. Bom, então a gente vê a importância do mangue, a gente chama isso de estuário na geografia. São os lugares, né, que os peixes, todos os seres vivos do mar buscam esse lugar de água não tão salina para se reproduzir. A maioria das espécies de peixe procuram os mangues para se reproduzir, por isso que a gente fala da importância de preservar o mangue, por isso que ele é o berçário do mar, porque é onde todas as espécies do mar se reproduzem. Aqui a gente tem uma foto bem típica de um mangue, com as raízes altas, né? A gente pensa logo nos caranguejos que tem aí, mas também existe muita vida, muita biodiversidade ligada do mar, né, nessa paisagem. Mata Atlântica, a morte iminente. A página é a página 295. Vamos pedir para vocês abrirem também para fazer marcações. O bioma é considerado o mais ameaçado do país. De sua área original de 1,3 milhões de quilômetros quadrados, espalhados por 17 estados que cobria grande parte da costa, restam apenas 12% dessa mata. Então, a gente vê que o bioma da Mata Atlântica ele é muito importante na nossa vida e ele é o que sofre mais impacto, né, desde a época do descobrimento do país. O levantamento foi divulgado na data em que se celebra o Dia Nacional da Mata Atlântica. O decreto de 1999, que instituiu a comemoração, é uma referência à Carta São Vicente, de 1560, um documento assinado pelo padre José Anchieta, que detalhou pela primeira vez a biodiversidade dessa floresta. Então, a gente consegue ter a dimensão da importância da Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um bioma composto por diferentes formações vegetais e ecossistemas. Então, a gente pode encontrar diferentes tipos de ecossistemas dentro da Mata Atlântica. E eles são todos associados e todos fazem parte da Mata Atlântica. Então, a gente pode ver que ela se destaca por sua grande biodiversidade, incluindo, por exemplo, várias espécies endêmicas. O que seriam espécies endêmicas? São espécies que ocorrem apenas em uma região. Hoje, devido a uma série de fatores que incluem, por exemplo, a atividade humana, restam a fundações como o SOS Mata Atlântica apenas 12,4% da floresta que existiu originalmente. Então, a gente vê a importância da gente cuidar da nossa floresta para que isso não aconteça, né? Essas espécies endêmicas que só vivem na Mata Atlântica, elas não desapareçam. Então, a gente vê a importância da preservação dessa mata para sua fauna, sua flora e para a nossa existência também, né? Porque vem dela os nossos recursos hídricos, que é a água que a gente consome em casa, e várias outras coisas que a gente precisa da floresta, como a produção de oxigênio. Aqui a gente tem uma foto da Mata Atlântica de Angra dos Reis, que é possível ver uma mata bem preservada. Agora vamos falar um pouquinho da Caatinga.
O clima da Caatinga ele é semiárido, ele é caracterizado por altas temperaturas, com médias anuais entre 25 graus Celsius e 30 graus Celsius. O sistema de chuvas é complexo. Durante poucos meses caem chuvas irregulares, e alguns anos são mais chuvosos, alternados irregularmente, com anos de seca. Além disso, as serras e as chapadas mais altas da Caatinga recebem maior quantidade de chuva, que escoam, dando origem aos rios e lagos da região, muitas vezes temporários. As áreas de planícies estão sujeitas a um período de seca bem severo e longo. Apesar de sua importância, esse bioma tem sido desmatado de forma acelerada. Quase toda a vegetação das áreas úmidas foi substituída por pastos e plantações, para a criação de gado. O gado está presente em quase toda parte e consome plântulas, folhas, ramos e arbustos mais baixos. Então, a extração da mata nativa ela ocorre para a produção de lenha, de forma ilegal, e para plantar também esse pasto, essas gramíneas que os bois comem. Então, isso também leva uma forte ameaça ao domínio climático da Caatinga. Que a gente tem um exemplo de cactos bem grandes, uma vegetação rasteira. Então, muitas vezes essa vegetação é desmatada para criar gado. Então, a gente tem que pensar muito bem também quais são as consequências que isso traz para o nosso dia a dia. O bioma do Cerrado é considerado a maior savana do mundo. Em biodiversidade, compreende grande parte do território brasileiro, uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados. Por isso, o Cerrado e os ecossistemas que o compõem possuem uma rica fauna e flora, sendo habitat de muitas espécies animais. Este é também um dos motivos deste bioma ser um dos mais afetados pelos tráficos de animais. Então, a gente vê que o Cerrado é um dos lugares mais apontados como tráfico de animais. Então, além da fauna ser ameaçada, além da flora ser ameaçada, a fauna também é ameaçada. Então, a gente vê uma grande biodiversidade nesse bioma que vem sofrendo desmatamento, principalmente ocasionado pela agricultura. Então, a gente percebe uma forte presença da agricultura no Cerrado. Hoje, o bioma conserva apenas 20% de sua área total, passando por um grande processo de descaracterização, ou seja, ocupado por grandes pastagens de gados e extensas plantações de soja, algodão, cana e eucalipto. Então, a gente vê que o Cerrado está sendo desmatado para plantar produtos para exportação, como a soja, o algodão. Além disso, grande parte do Cerrado já foi destruído pelo processo de urbanização, que é uma questão também que a gente tem que pensar, como a gente constrói nossas casas, como a gente constrói as nossas cidades. Então, a gente tem que pensar sobre o nosso processo de urbanização, como ele vem sendo feito, Como a gente falou atrás da Mata Atlântica, restam apenas 14% da floresta e a urbanização teve uma influência muito grande nessa perca dessa floresta, O desmatamento e a caça ilegal, o contrabando de espécies e as queimadas ameaçam os habitats e muitas espécies, levando dessa maneira a sua extinção. Então, a gente vê que o bioma do Cerrado ele também está muito ameaçado e ele precisa ser cuidado, por esses órgãos que a gente tem do meio ambiente. Aqui a gente tem uma imagem do Cerrado. A gente pode ver as montanhas ao fundo, uma planície bem grande, uma vegetação rasteira. A importância da Mata da Araucária. A Mata da Araucária é um dos ecossistemas mais ricos em relação às espécies de animais e plantas. Uma vez que está localizada na Mata Atlântica, um dos biomas com maior diversidade do mundo, é importante destacar que muitos animais sofrem risco de extinção, sendo algum deles endêmicos. O que a gente falou? Endêmicos é o que só tem naquela determinada região. A ação do homem causa diversas consequências, e pesquisadores apontam que o risco de extinção das araucárias e extração de madeira para fins comerciais e ocupação do território para uso de agropecuária é uma das principais causas. Diversas espécies de madeira são muito valiosas para a indústria, gerando graves consequências para o ecossistema local. Então, a gente sempre vê
que as nossas matas, nossos biomas, os nossos ecossistemas, como a araucária, eles estão ameaçados também, né? O caso da araucária para a exploração de madeira, né? Por essas grandes indústrias. Aqui a gente tem um exemplo, uma foto da araucária, de onde ela se encontra, da vegetação local do bioma. Bom, e a gente fez um ensaio geográfico na página 308, a gente corrigiu em sala de aula. Bom, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula a gente continua com a matéria. Uma boa tarde para vocês, até a próxima aula.